aqueles barcos de borracha na praia, andou nas praias, as boias das crianças, não li as crianças chapinhar com aquelas boias, aumentar a temperatura dos oceanos. Onde é que já se viu isso? Vamos lá criar uma taxa para toda essa gente pagar nas praias. A ONU vive de quê? Então aquela barriguinha sustenta-se de quê? É só lagosta e caviar? E é só moed de Chandon? Não. Primeiras páginas, meus caros, comentadas de 29 de junho. E o Correio da Manhã diz-nos, logo em cima, que mais um atraso no processo de Marquês. A juíza está impedida de julgar Sócrates. Bom, toda a comunicação social escarnece de José Sócrates. Antigamente, o mesmo a quem elas levavam ao colinho era o Deus da própria comunicação social. Agora, como caiu em desgraça, o Deus virou o diabo. Mas a verdade é que ele vai levando água ao seu moinho. Apesar de tudo, ele conhece bem a justiça, os seus advogados também. E, portanto, a coisa lá vai arrastando. O homem vai andando devagarinho e parado. E, como eu digo, tomara eu ser vivo quando sair a primeira sentença e depois vem os recursos. Portanto, agora já digo, tomara eu que os meus filhos estejam vivos ainda quando Sócrates for finalmente condenado. Nessa altura, já ele está a fazer tijolo há mais de 30 anos. É claro que estou a brincar. Quando alguém falece, o processo fica extinto. Corrupção, câmaras apanhadas em inspeções fantasma, meus caros, lá está. Quer dizer, o que vale é que Portugal é um país onde não existe corrupção nenhuma, segundo a ex-ministra da Justiça, Van Dunen. Corrupção é uma cena que não nos assiste a nós, Portugal. Novas tabelas de IRS garantem bónus nas reformas até 1.108 euros. Deve ser um bónus aí de 34 cêntimos. E mais abaixo, o Banco Central Europeu prepara a subida das taxas de juro, mas atenção que é já 2 vezes. Lagarde já disse, vão subir agora em julho e logo a seguir em setembro. A diferença entre a propaganda e a realidade. Assédio sexual em lar de Gaia, o presidente acusado de coação sexual e perseguição de funcionários. 2 mulheres denunciam o predador, portanto o predador já está condenado, pelo menos na comunicação social, e dirigente vai ser julgado, ou está a ser julgado, em Tribunal do Porto, e se for verdade, que apanhe uma pena exemplar. Bruxamento à família para fugir à judiciária. Bom, estamos perante um submundo, meus caros, o designado bafom da sociedade. Portanto, daqui só se esperam desgraças e misérias, nada mais. E por falar em desgraças e misérias, diz Marcelo, só quando uma mulher incompetente chegar ao topo haverá verdadeira igualdade nas Forças Armadas. Quer ele, portanto, dizer, não é? Que nas Forças Armadas quem chega ao topo é incompetente. E até aqui têm sido só homens. Eu bem sei que ele não queria dizer isto. Mas foi isto que ele acabou por dizer e deixou implícito. Realmente aquele cérebro já não está a trabalhar à rotação normal, estará talvez à razão de juros e juros baixos, de 1% ou 2% no máximo. Vi ontem em todas as televisões que Ronaldo coloca botox nas partes íntimas, isto é importantíssimo, e diz até que aquilo vale 800 euros. Isso não é dinheiro. Homens portugueses, vamos lá imitar o nosso ídolo, o nosso Deus Ronaldo. Toca a meter botox aí à força toda. As rendas de casa também levaram botox, porque subiram mais de 6% e ninguém fala nisto. Acidentes na estrada duplica o número de ciclistas mortos. Quanto mais ciclovias fazem, mais gente morre. E em São Pedro do Sul, uma escultura erótica ou pseudo-erótica, eu não vejo erotismo nenhum naquilo, são 2 pedras gigantes com 9 metros de altura, gera polémica em São Pedro do Sul, portanto que é no distrito de Viseu. Nos Estados Unidos, tragédia, 50 imigrantes morrem asfixiados em caminhão abandonado. Bom, meus caros, ontem ouvi o primeiro-ministro espanhol queixar-se das redes de traficantes, porque também morreram alguns a tentar entrar em Espanha há 2 ou 3 dias. Tem piada, porque quando eles estão na oposição, quando a esquerda está na oposição, queixa-se que não há humanidade, é uma crise humanitária, coitados imigrantes que vêm refugiados da guerra de Marrocos, da guerra da Abissínia, coitadinhos, é uma desgraça, fogem para salvar a vida daquelas guerras. Mas depois, quando chegam ao poder, afinal de contas, quem estava a manobrar aquilo tudo eram as organizações mafiosas de tráfico humano, de tráfico de carne humana. E só aqui é que eles têm razão. Tiveram que chegar ao poder para perceber que é mesmo isso que se trata. Não é de refugiadinhos coitadinhos de guerra nenhuma. Trata-se de organizações mafiosas em colaboração com algumas ONGs, paga-se, sabe-se lá por quem,
com navios pagos, sabe-se lá por quem, que estrategicamente os vão recolher a determinados pontos no mar Mediterrâneo para os levarem para as costas de Espanha, neste caso, na Grécia e até de Portugal e Itália também. De vez em quando as coisas correm mal e temos tragédias destas como agora aconteceu nos Estados Unidos. A propósito, no tempo de Trump, recordam-se, havia aquelas marchas gigantes, imensas, constituídas por milhares de pessoas que vinham do México, daqueles países da América Latina, milhares e milhares de pessoas que vinham marchando de lado a lado para os Estados Unidos. Bem, mas agora o presidente mudou. O que será feito desses milhares de pessoas? Desistiram de ir, desistiram de entrar nos Estados Unidos? Já não é interessante os Estados Unidos para estas pessoas, para estes imigrantes que passavam fome nas suas terras, Venezuela, Colômbia, sei lá onde? Deixou de ser interessante ir para os Estados Unidos? É que mudou o presidente e as marchas acabaram. Mas o país é o mesmo. É o país das oportunidades, o país da democracia. Isto não mudou. Quer dizer, agora está um pouco mais pobre do que estava no tempo de Trump, é verdade, mas mesmo assim continua a ser um país bastante mais rico do que aqueles de onde provêm os imigrantes, não é? Não percebi esta. O JN diz-nos que apoios Covid levam falências para níveis mais baixos da década. Afinal, o que nós precisávamos era de uma bela Covid. Está visto, uma bela Covid de vez em quando, para as empresas se manterem, à custa de todos nós, claro. Número de insolvências de empresas e famílias caiu 9% no último trimestre de 2021. Bem, mas aí também já não havia grande Covid. Subidas dos preços e das taxas de juro ameaçam o equilíbrio financeiro dos portugueses. Ó diabo, o que é que tem uma coisa a ver com outra? Então será que se agora tivéssemos Covid, os juros já não seriam tão altos? Não percebi esta ligação. Na guerra, Portugal tem de negociar reforço na NATO. Meus caros, Portugal tem é que contribuir para a NATO e de que maneira? Tem que contribuir, passar a contribuir, porque até aqui temos contribuídos por zero, somos uns receptores líquidos. A Turquia retira o veto à adesão da Finlândia, da Suécia, portanto temos aí a tempestade perfeita. Se as razões invocadas por Putin foi de estar cercado por todo o lado pela NATO, ou quase, pois agora ainda fica mais cercado do que estava antes. Em cima, polícia desmonta falsas inspeções de viaturas do Estado, estão 35 detidos, há não sei quantos inspectores, um agente, um quadro do IMT. Bom, mas eu não acredito em nada disto, como vos digo. Eu bem me recordo que a nossa antiga Ministra da Justiça dizia que Portugal não há corrupção nenhuma, só havia racismo. Racismo havia, a rodos. Agora corrupção, nada, nem vê lá. Vira-te para os senhores. Na saúde, aumenta salários a 400 médicos, bem... Costa dizia que o Estado tinha que dar o exemplo e tinha que pagar melhor aos seus quadros superiores e até aos quadros jovens. O que ele para lá disse naquela Assembleia da República sobre os quadros jovens, afinal de contas, não há aumentos, mas é nenhuns. Nem para os quadros jovens, nem para os quadros velhos. Não há aumentos nenhuns, ponto final. Aquilo foi só da boca para fora, como toda a gente sabe, já ninguém liga nenhuma. Deixá-lo falar, para estar entretido. Sinistralidade. Acidentes com feridos graves cresceram 15% o ano passado e não se percebe porquê. A pandemia fez com que as empresas fechassem em alguns períodos do ano. O próprio trânsito nas estradas foi muito mais reduzido. Eu não percebo como é que os acidentes houve aumento de feridos graves, mas ele explica. São acidentes na estrada. Diz que óbitos recuaram, mas houve mais mortes de bicicleta. Cá está a bicicleta a matar gente à força toda. Não anda de bicicleta. Doxa. A esquerdoida vende-nos o paraíso, mas esquece de dizer que não temos condições para andarmos de bicicleta nas estradas. Isto não são os Países Baixos, não é a Holanda. Não temos corredor só para bicicletas. As bicicletas estão ali misturadas com veículos e até com pesados. Portanto, até é um milagre que não tenha morrido muito mais gente. Famalicão, há 13 suspeitos de ataque a 2 enfermeiros. Bem, 13 suspeitos a 2 enfermeiros. Bom, eu penso que não preciso dizer a que grupo social pertencem estes cidadãos, pois não? Eu penso que não preciso dizer. É aos 13, é aos 20, enquanto houver ali gente, chamam primos, tios, afilhados, chamam toda a gente. Isto é quase terrorismo. Vejam, 13 a atacar 2 enfermeiros que estão a trabalhar, estão a cumprir o seu dever a tentar salvar vidas. E nesta nobre profissão são atacados por um bando de 13 marginais contra os quais ninguém quer fazer nada.
porque é politicamente incorreto. Coitadinhos dos marginais, coitadinhos dos criminosos, têm que ser protegidos, porque pertencem a grupos sociais que bem conhecemos, minoritários, até ver, qualquer dia minoritários somos nós. O Público diz-nos que depois da banca, o governo foi o maior alvo de ciberataques do ano passado. Há gente com muito mau gosto, não há? Então vão perder tempo a ciberatacar o governo. Aquilo. Bom, incidentes de cibersegurança que tiveram como alvo a presidência do Conselho de Ministros aumentaram cerca de, tomem nota, 560% no ano passado, face a 2020. Banca sofreu 441 ataques de piratas informáticos. Piratas. É o país dos piratas, meus caros, tanto de um lado como do outro. Tanto os piratas propriamente ditos, como os outros piratões, que recebem os milhões dos nossos impostos e simplesmente os fazem desvanecer, sem ninguém lhes encontrar rasto. Ninguém percebe para onde é que eles foram investidos. É uma pirataria só, este país. A expansão da NATO, Turquia abre a porta à entrada da Finlândia e da Suécia, portanto, se temos mais Finlândia e Suécia na NATO, então agora é que nós fechamos o cerco totalmente a Putin e, portanto, isto não traz nada de bom para o equilíbrio de forças. Vamos lá ver o que é que diz o Putin, o que é que ele fará. Já sabemos que ele não se fica, vai responder e, portanto, nós estamos a cutucar a fera, como diz o brasileiro. Pode ser que Putin pare com medo da NATO, mas eu não prevejo isso, eu não acredito minimamente nisso. E pelo contrário. No Parlamento, o PS alvo de duras críticas por parte das ordens profissionais. Meus caros, têm que aguentar, têm que ter paciência, eles têm maioria absoluta de 21% de eleitores, mas é absoluta na mesma, absolutamente estúpida. Fórum do BCE, Lagarde alerta países para não adiarem travão à dívida pública. Travão? Não, nós não pomos travão. Nós metemos acelerador a todo o gás, que é todo... É o contrário. A nossa dívida pública não para de crescer. E o BCE continua a parar-nos as vasas, continua a ajudar-nos, a levar-nos ao colinho, a comprar dívida portuguesa, se nós esta hora já não tínhamos o que comer. Não tínhamos o que comer. Vivemos às esmolas da Europa e aos subsídios dos juros do BCE. O Diário do Kremlin, que eu adoro, diz que a PSP está em ruptura com o diretor nacional e já há nomes para o lugar de Magina da Silva. Realmente é difícil encontrar um tipo mais desajeitado do que este. Revela conversas tidas com o presidente, com o primeiro-ministro. Bom, é um livro aberto e, pior do que isso, ele dá-se ao luxo de propor remodelações dentro das polícias, para a SEV, para a PSP, enfim, sem ninguém lhes encomendar, como é óbvio. O Banco Central Europeu, Lagarde, vê cada vez menos retoma ao fundo do túnel da inflação. Oh, diabo, a cara dela diz tudo. Andam aqui a enganar-nos, mas eu acho que já ninguém se deixa enganar. Costa promete-nos o paraíso, mas Lagarde sabe muito bem que vem outra coisa muito diferente. E os países mais pobres serão aqueles que mais sofrerão, não é, Doxa? E dentro dos mais pobres, imaginem lá onde é que nós estamos, nós todos estamos. Mais uma notícia preocupante agora aqui em cima: crianças com grandes dificuldades em aprender e a escrever e a perceber o que leem. Mas não é só criança do primeiro ciclo, é do segundo, é do terceiro, é a universidade. Há qualquer coisa neste país, ou é no ar ou é na água, que está a transportar esta população para níveis medievais. Alargamento, Putin queria menos NATO na fronteira, agora vai ter mais com Finlândia e Suécia. Vamos lá ver onde vai parar toda esta escalada. À esquerda e abaixo, Assunção Cristas, lembram-se dela? Foi a penúltima líder do CDS, deixou aquilo mal, mas depois o último, Chicão, ainda conseguiu pôr aquilo pior. Assunção Cristas irá coordenar a licenciatura pioneira sobre oceanos que nova universidade quer lançar. Uma economia a valer 2,5 bilhões. Percebem agora porque é que há tanta cimeira sobre os oceanos, meus caros? Porque é que vem o Gugu da ONU falar sobre os oceanos, pedir dinheiro por causa dos oceanos? É porque é mais uma grande fonte de receita para a ONU. É uma economia que vale 2,5 bilhões, quer dizer milhões vezes milhões em Portugal. É daí que vem toda a preocupação de Gugu da ONU com os oceanos.
Qualquer dia vai propor uma taxa aí aos barcos sobre as traineiras na pesca da sardinha, porque poluem muito os oceanos e os peixinhos lá embaixo, as sardinhas queixam-se muito disso, aumenta muito o dióxido de carbono, aumenta a temperatura do mar, o mar sobe com aquela temperatura toda e finalmente vai inundar a casa do Al Gore em Montezito e a casa do Bill Gates, porque ambos construíram mansões em frente ao mar. E, portanto, a culpa, afinal, é das traineiras. Gugu da ONU ainda não percebeu isso. Taxar as traineiras é fundamental, para ver se elas passam a ser elétricas, movidas a pilhas, assim como todos os petroleiros e os cargueiros, os navios mercantes que levam milhares de toneladas, tudo elétrico, tudo a pilhas. Aquelas pilhas do Duracell, lembram-se? Aquele colhinho que batia as palmas, nunca mais parava de bater as palmas. O Duracell dura muito, portanto, meter Duracell nos petroleiros, nos cargueiros e de certeza absoluta que isso vai resolver o problema do aumento da temperatura do mar. Portanto, das alterações aquáticas, inventei eu, alterações aquáticas. Vão lá buscar mais uns milhões ali às traineiras, até os barcos de borracha na praia, andam nas praias, as boias das crianças, andam ali as crianças a chapinhar com aquelas boias, aumentar a temperatura dos oceanos. Onde é que já se viu isso? Vamos lá criar uma taxa para toda essa gente pagar. Nas praias. A ONU vive de quê? Então aquela barriguinha sustenta-se de quê? É só lagosta e caviar? E é só moed de Chandon? Não. O jornali que diz que no caso de Cabrita já rejeitou uma vez, é a segunda vez, reavaliar a responsabilidade do ex-ministro. Enquanto aquela juíza lá estiver, Cabrita está seguro. Mas eu tenho um dedo que adivinha que aquela juíza não vai lá estar muito mais tempo, meus caros. Vai arranjar uma desculpa, como arranjou a outra juíza do caso do Sócrates. Vai arranjar ali uma desculpa qualquer e vai-se embora muito rápido. E o próximo que vier vai acusar a cabritada de tudo quanto ela fez e mesmo assim não será tudo. Será para aí 1/10. Bom, e se for 1/10 é o suficiente para o meter atrás das grades para aí 640 anos, ok? Mas como sai a 5/6 da pena, com 500 e poucos anos, ele já cá está fora outra vez. Oh, diabo, deixa. Está errada, a justiça portuguesa está errada. De Salazar a Lenin, nomes das ruas provocam discórdia. Vejam que a polémica agora aquece por causa da rua Doutor Oliveira de Salazar. O Bloco de Esquerda propôs a alteração do nome da rua de Santo Tirso, mas o PS opôs-se. E o PSD absteve-se. Santo Tirso é um dos poucos concelhos a homenagear um ditador nas ruas, acusam os berloqueiros. A Sul, entretanto, vejam, a Sul faz-se sentir a influência vermelha. Na Póvoa de Santaria, a rua Lenin cruza-se com a rua Che Guevara e fica perto da rua Karl Marx. Estes não foram ditadores, o Salazar é que foi. Grande barloqueiro, grande barloque. O vosso futuro é muito risonho. É tão risonho como o destes 4 ditadores. Agora um caso sério. VMER, 547 horas inoperacionais em maio, 220 na Guarda e na Covilhã, aqui no interior do país. Viaturas médicas de emergência funcionam em pleno em alguns hospitais, mas noutros falham dezenas de horas. INEM forneceu ao jornal os dados completos. Na Guarda, inoperacionalidade aproximou-se dos 20%. Imaginem 20%, 1/5 do tempo não houve ambulâncias. Quando foi necessário, 1/5 de todo o tempo não houve socorro para os habitantes da Guarda. Como é que é possível? Ganda ministra, ganda primeiro-ministro. Lagarde avisa que taxas de juros vão disparar no fim do mês, já vimos que não é só no fim do mês, também em setembro. E igualdade só com mulheres incompetentes, diz Marcelo outra vez, lá está, chamando incompetentes aos homens, como já falamos e já vimos no princípio, aquele tal cérebro a trabalhar à razão de juros. Hoje trabalhamos com a TAP no negócios, a falta de pessoal cancela 46 voos à TAP só em junho, calma. A insuficiência de técnicos de manutenção, nem sequer a pilotos. Mandou à supressão de 46 voos e 76 atrasos nas ligações desde o início do mês. Pois é. Pedro Nuno Maserati, eu é que não queria estar no seu lugar, meu caro. O homem não tem sorte nenhuma. Tudo quanto ele anuncia, verifica-se o oposto. Nada do que ele promete se verifica. A TAP revela-se dia a dia um poço sem fundo. Só não vai ser igual ao novo banco porque vai ser pior e já está neste momento a ser
pior. Recordo que aqui não há nenhum fundo de resolução que acuda à TAP como há na banca, portanto aqui ninguém injeta dinheiro na TAP a não ser o governo, ou seja, nós, e parece que a TAP vai de mal a pior. Entretanto, o governo deixa cair concurso para a avaliação ambiental do novo aeroporto de Lisboa, o que quer dizer que não vamos ter aeroporto nenhum nos próximos anos. Aliás, coisa que eu tenho vindo sempre a dizer desde o início, esta coisa do aeroporto é apenas um fediver, é uma manobra de diversão para manter os portugueses distraídos, a pensar que um dia mais tarde haverá um novo aeroporto. Eu acredito que sim, um dia haverá. Não será nas próximas décadas, mas sim, um dia haverá, talvez no ano 2200, teremos um aeroporto novo em Lisboa ou num lado qualquer. Mas eu presumo que nessa altura Pedro Nuno Maserati já não estará cá para inaugurar o novo aeroporto, presumo eu. Mas o melhor é esperarmos e esperamos aí 120 anos e logo vemos quem é que tem razão. Um grande abraço para todos e até amanhã.